Aula 1, ANP3, questões 1 e 2. Então, aqui na ANP3 nós vamos continuar trabalhando as operações soma, subtração, multiplicação e divisão. Aqui, problemas envolvendo as 4 operações. Então, vamos aprender um pouco como identificar qual a operação nós devemos usar em um problema e como resolver. Então, aqui especificamente trabalhando as questões 1 e 2, alguns exemplos. Os números podem ser diferentes da apostila. Então, serve como exemplo e explicação. Então, a primeira operação aqui, soma, então ela dá a ideia de juntar duas ou mais quantidades. Então, pode aparecer no texto palavras como juntar, somar, total, adicionar, entre outras palavras. Mas a ideia principal que você identifica que é um problema de soma é a ideia de juntar duas ou mais quantidades. Já a subtração, que é a continha de menos, então a ideia é de sobra ou falta entre duas quantidades. Então as palavras que mais aparecem no problema, nos textos, que indicam subtração, são falta, sobra, resto, diminuir e menos. Mas pode aparecer outras palavras também que podem indicar uma subtração. Então, para identificar a subtração, conta de menos, a ideia do problema é falta entre duas quantidades, ou sobra. Já a multiplicação, ela dá a ideia de somar a mesma quantidade várias vezes. As palavras mais comuns que aparecem nos problemas são vezes, multiplicar, produto e fatorar. Então, se o problema ele tiver a ideia principal de somar a mesma quantidade várias vezes, então é um problema de multiplicação. Já a divisão, a ideia principal é separar uma quantidade em partes iguais. E as palavras que indicam a divisão num problema, as mais comuns são separar, dividir, parcelar. Então, além disso, para resolver um problema, pode ser necessário utilizar mais de uma operação. Então, separadamente, nós podemos identificar cada uma das 4 operações, mas tem problemas que a gente precisa usar 2 ou mais operações para resolver. Então, aqui seria um probleminha, relacionado à questão 1. Então, lá fala que Paula vende camisetas, que ela mesma fabrica essas camisetas aí, fazendo estampas. Ela mesma que faz as estampas. E cada camiseta tem um preço. E no caso, ela vendeu essas 3 camisetas para alguém. Então, qual é o total? Qual que seria o total dessa venda? Ela vendeu essas 3 camisetas, qual que foi o total arrecadado em reais? Então aqui a ideia é de juntar. Então vai juntar esses 3 preços, as 3 camisetas. Então já dá a ideia de soma. E no texto aparece a palavra total. Então a palavra total indica soma. Porque na soma nós temos as parcelas e o total. Então, as parcelas no caso aqui são os 3 preços das 3 camisetas.
Então o total que foi arrecadado por Paula, basta somar 15, 20 e 25. Então lembrando que tem que alinhar as unidades, né? Dezenas, centenas e etc. Então aqui nas unidades 5 mais 0 mais 5 dá 10, vai 1 para as dezenas. Nas dezenas 1 mais 1, 2, mais 2, 4, mais 2, 6. Então o total arrecadado aqui em reais nessa venda foi de R$60. O total arrecadado foi R$60. Daqui continuando o problema, a pessoa que comprou as 3 camisetas de Paula pagou com uma cédula de R$100. Qual foi o troco? Então, se a pessoa comprou as 3 camisetas gastando R$60 no total e ela pagou com uma cédula de R$100, então o troco aqui dá a ideia de sobra. O troco é uma sobra. Então é um problema de subtração, continha de menos. Ideia de sobra. Geralmente quando fala troco, você já sabe que é conta de menos. Então seria R$100 menos 60. Então alinhando unidades, dezenas, centenas, né? Unidades, dezenas, centenas aqui. Então o troco aqui da pessoa, 0 menos 0 dá 0. 0 menos 6 não dá, empresta do 1 aqui da centena, fica 0. Passa 1 da centena para a dezena, fica 10 dezenas. Então 10 menos 6 dá 4. Na centena é 0. Aqui seria 0 aqui na centena do número de baixo. Então 0 menos 0 dá 0. Então R$40 é o troco. Então a pessoa comprou as 3 camisetas, pagou R$60 com uma cédula de R$100. O troco é a diferença entre R$100 e 60. Ou seja, a conta de menos, né? Diferença é a conta de menos. Então o troco deu R$40. Daí outra, continuando na questão aqui, que seria relacionada ao item C da questão. Então Paula vende um conjunto, a saia custa R$15. Então aqui, como é um problema que tem muita informação, então já vamos escrevendo aqui. A saia custa R$15. A mais que a camiseta. E a camiseta custa R$35 a menos que o sapato. Então o preço da saia não é 15. É 15 a mais do que a camiseta.
E a camiseta é 35 a menos que o sapato. Então a gente não sabe nem o preço da saia nem da camiseta. Só sabe o valor a mais ou a menos em relação ao sapato. Já o sapato a gente sabe que custa R$70. Então o sapato custa 70. Agora dá para descobrir o preço da saia e da camiseta. Então a saia custa R$15 a mais que a camiseta. Só que eu não tenho o preço da camiseta ainda, então a camiseta custa R$35 a menos que o sapato. Então dá para calcular o preço da camiseta. R$35 a menos que o sapato. Então é 70 menos 35. Então 0 menos 5 não dá, empresta. Do 7 fica 6. Aqui fica 10. 10 menos 5, 5. 6 menos 3, 3. Então o preço da camiseta, né? Camiseta, R$35 a menos que o sapato. Fizemos a conta, a camiseta custa 35. Agora que a gente sabe o preço da camiseta, então dá para calcular o preço da saia. A saia custa R$15 a mais do que a camiseta. Então se a camiseta custa 35, a saia custa 35 mais 15. A mais indica soma, né? Mais 15. Então 5 mais 5, 10. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Então a saia custa R$50. Então aqui a gente já usou aqui duas operações. Então a saia custa R$15 a mais. Quando falar mais, é soma. Foi essa conta. A camiseta custa R$35 a menos. Quando falar menos, conta de menos, subtração. Agora falta fazer a conta aqui, quanto que custa o conjunto. Quanto custa o conjunto? Camiseta, saia e sapato. Então dá a ideia de juntar. Então é soma. Então nós vamos somar esses três valores aqui. 35, 50 e 70. Então 35, 50 e 70. Juntar, então é somar. Então 5, 0 e 0. 5, 3, 5, 8. 8 com 7, 15. Então, o preço do conjunto, camiseta mais saia mais sapato, é de R$155. Então, total, R$155. Então, esse é um problema que tem muitas informações, então você vai escrevendo aos poucos, procurando a informação mais simples para mais complexa. Observando qual operação você precisa usar. Nós usamos a subtração e a soma. Foram uma conta de subtração e duas contas de soma.
Aí na questão 2 fala de aqui Fábio trabalha com hortifruti. Demonstra uma tabela, né? Então tem os produtos e a quantidade vendida em reais. E daí está perguntando qual que foi o total da venda que Fábio fez. Então ele vendeu R$20 de couve, R$65 de tomate, R$52 de laranja e R$37 de cebola. Qual foi o total? Quando fala total já indica soma, então é uma soma de todos esses valores. Então somar todos os produtos que ele vendeu ali, os valores que ele conseguiu com a venda. Então aqui 20 mais 65 mais 52 mais 37. Alinhando unidades e dezenas. Então 0,5, 7, 7,2. Ou melhor, 0,5, 5, 5,2, 7, 7,7, 14. Vai 1, 1,2, 3, 3,6, 9, 9,5, 14, 14,3, 17. Então, conferindo aqui, 0,5, 5, com 2, 7, com 7, 14. Vai 1, 1,2, 3, 3,6, 9, 9,5, 14, 14,3, 17. Então, o total da venda dos hortifrutis que Fábio fez foi de R$174. Aqui quer saber qual que é o lucro que o Fábio teve na venda. Então ele gastou ele vendeu R$174 no total. Só que ele gastou R$104 para comprar aqueles produtos e vendeu a 174. Então o lucro de uma negociação é o total das vendas menos total de gastos. Então se a pessoa vender mais caro do que comprou, ela tem um lucro. Se ela vender mais barato do que comprou, ela tem um prejuízo. Então aqui no caso, qual que seria o lucro? Qual foi o lucro dessa venda que o Fábio fez? No caso, ele teve um lucro porque ele vendeu mais caro do que comprou. Então ele vendeu por 174 no total. Ele tinha gasto 104. Então aqui é o cálculo do lucro total de vendas menos o total de gastos. Então 4 menos 4, 0. 7 menos 0, 7. 1 menos 1, 0. 0,70, o que é o mesmo que R$70. Então o lucro de Fábio aqui foi de R$70.
Então esses foram alguns exemplos. Então agora é resolver as questões 1 e 2 da apostila. São bem similares aí, só acompanhar a explicação do vídeo e pausando se tiver dúvida. E qualquer dúvida é só pedir ajuda.